Ora, o único poder que um jornalista tem é perguntar. Só que isso pode ser extraordinariamente incómodo se houver coisas que não se querem responder, se houver coisas que se querem esconder e se a pergunta do jornalista e o trabalho do jornalista tiver força e credibilidade. Ora, como é que se desarmadilha isso? É tentando dar a ideia de que os jornalistas são todos uns vendidos, que estão todos comprados, que estão completamente enviesados, e então criou-se esta ideia dos comentadeiros e do jornalixo, pela única razão que estas pessoas fazem moça. Se estas pessoas fossem completamente irrelevantes. Não contavam para o campeonato? Não contavam para o campeonato e não havia esta campanha que existe, não é? Porque é óbvio que hoje em dia, com as redes sociais, o poder do jornalismo diminuiu. Ou seja, não é um poder único, mas continua a ser um poder muito forte. Porque tem o poder da credibilidade? Porque tem o poder da credibilidade, porque as pessoas ainda acreditam, a maioria delas, nisso, e porque o jornalista continua a ser uma pessoa que consegue recolher informação e descodificá-la e passá-la. Ou seja, explicar o que é que está a acontecer. Sim, no fundo. não é informação em bruto, não é? O jornalismo não é informação em bruto. O jornalismo não é ligar o microfone e a câmara e entrar em direto. Mas quando os jornalistas cada vez mais estão a fazer coisas imediatas, em direto, nomeadamente na cobertura do discurso político, não se estão a demitir um bocadinho? Estão a entrar em harakiri profissional, ou seja, estão a fazer um suicídio em direto. Não Mas estão a escolher, suicídio. não é? No fundo, não estão a dizer, ok, Estão o Primeiro-Ministro da sua principal função, que é de editar a realidade. E isto parece horrível, porque as pessoas dizem, editar a realidade significa adulterá-la. Não significa adulterá-la. Significa que o papel do jornalista é exatamente esse. Ele é a lente, é o ângulo, não é? Ele não é a coisa sem filtro. Sim, nós somos um determinado tipo de filtro. O jornalismo escolhe. Claro que escolhe. Portanto, ele falou durante uma hora e nós vamos ali para o discurso e dizemos assim: estes 30 segundos são importantes, aqueles 30 segundos. Certo. Mas também podemos, lá está, do outro lado podem dizer, mas você escolheu exatamente aquilo que não interessava nada. Podem, mas o ideal numa sociedade democrática era que existissem vários órgãos de comunicação social e que cada um deles tivesse a liberdade e a oportunidade de escolher os 30 segundos diferentes. E isso sim seria uma coisa mais completa, porque o drama hoje também é que, além do jornalismo em direto e não filtrado, tens uma necessidade e uma pressão muito grande dos editores de quererem igual ao que os outros estão a dar e não quererem que os seus jornalistas, aos quais estão a pagar, façam uma coisa completamente diferente. Mas isso deveria ser ótimo, não é? Devia, mas criou-se uma lógica de mimetismo. O problema, a raiz disto tudo tem um nome: dinheiro. Ou falta dele. Modelo de negócio para pagar o jornalismo. A maneira como se montou este negócio, quanto a mim, está profundamente errada e é quase impossível de ser sustentável. Não quer dizer que o jornalismo seja um negócio impossível. Significa que, da maneira como foi montado, e sobretudo num país com as características de Portugal, ele vai ser a prazo insustentável nestes momentos. Baseava-se no princípio de compra e venda do jornal, que hoje em dia não, ninguém isso já há compra. muito tempo que não é assim. Os jornais deixaram, creio que foi o Diário de Notícias, para aí no início do século XX, que deixou passou de ter um modelo que era da venda direta do jornal para ter a receita da publicidade. Apenas? Não, apenas não, mas sobretudo. E veio o Google e comeu. Já ha passado muito bom tempo, mas sim, veio o Google e não só o Google, e as redes sociais. Porque para um anunciante é hoje mais interessante fazer uma publicidade muito direcionada através das redes sociais, em que se eu estou a vender uma papa para bebés, eu só vou mostrar essa papa para bebés a pessoas que eu sei que têm crianças com aquela faixa etária. Portanto, há um alvo e, portanto, tu gastas menos dinheiro para atingir o mesmo alvo. Menos dinheiro para atingir o mesmo alvo, coisas muito mais direcionadas, e é impossível o jornalismo competir com isso. O que é que aconteceu? O modelo de negócio passou de ser: eu ia à banca e a grande parte do financiamento era pela venda em banca. Estamos a falar de jornais, não estamos a falar de televisões nem rádios, não é? E quando, a partir do momento em que eu desloco esse modelo para o modelo da publicidade, isso começa por ter esse problema. Depois tem ainda outro problema associado, que é: as pessoas deixaram de ter vontade de comprar informação porque a recebem de forma gratuita. Descobriram que está tudo na net. Só que não está. E eu acho que o futuro do jornalismo é precisamente o jornalismo de nicho,
o jornalismo feito com equipas muito mais pequenas, mas muito mais selecionadas, especializadas e séniores. Portanto, uma equipa que cubra apenas os assuntos económicos, ou os assuntos da política, ou os assuntos dos tribunais, que seja muito pequena, muito ágil, muito competente e muito sénior. Sim, pode ser nisto também, não no sentido de temático, mas no sentido de uma determinada comunidade. Eu estou neste momento na luta da visão, não é? E é isso em que nós acreditamos, aquilo que estamos a fazer na visão é isso em que nós acreditamos e estamos a ter um feedback positivo. Portanto, a visão estava dentro de um grande grupo económico, foi montado nesses modelos de negócio um pouco megalómanos que existiram no país e existem, e acabou uma história de um grupo com uma série de revistas, acabou com 32 milhões de euros de dívida. Faliu, portanto. Faliu. E o que é que nós fizemos? Num grupo de jornalistas da visão, resolveu pedir aos credores a autorização para continuar a fazer a revista, por isso é que ela ainda está nas bancas, por isso é que não fechou no final de julho. Estamos a fazê-la 100% em teletrabalho, já há mais de 12 ou 13 edições. E como é que está a correr, hein? Está a correr muito bem, era aí que eu ia chegar. É que de facto, a partir do momento. Claro que é difícil, estamos a fazer em condições, as condições em que nós estamos a fazê-la não são absolutamente ideais, o produto não é absolutamente ideal, isto é uma fase transitória. Mas o que é que nós aprendemos com esta experiência? Aprendemos que nós conseguimos, com as receitas que a revista gera, tanto de venda de publicidade como de assinaturas e vendas em banca, cobrir uns custos que são verdadeiramente os custos da produção e não uma mega estrutura com umas megas instalações e com diretores disto e daquilo e carros e cartões de crédito e todas essas coisas. E descobrimos também que temos uma comunidade. Temos todas as semanas, temos estado a vender muito mais em banca do que vendíamos há um ano. E começámos a vender mais, eu creio que por dois motivos. Um foi quando as pessoas perceberam que efetivamente comprar a visão era uma forma de a salvar e o dinheiro que estavam a gastar na compra era exatamente para o grupo de jornalistas que a faz. Há um ato cívico. Há um ato cívico. E outro é que no meio desta dificuldade toda, e tem sido muito duro fazer a revista nestas condições, estamos com um grau de liberdade enorme. E então isso teve efeitos secundários positivos. Fizemos coisas que não se costumam fazer. Pusemos o Dino Santiago na capa. Não é comum ter um negro na capa de uma revista em Portugal. Arriscaram? Arriscámos. Esta semana temos nas bancas uma edição, um grande dossiê sobre o Bangladesh, sobre a comunidade Bangladesh em Portugal, sobre o país Bangladesh e sobre todas as coisas que estão à volta do Bangladesh. São coisas, são declarações, são posicionamentos. É um jornalismo de assinatura também, no fundo. É um jornalismo de assinatura, é um jornalismo comprometido. As pessoas, não é necessariamente um jornalismo ativista, não é de todo um jornalismo nem partidário nem ideológico, mas é comprometido. É livre e comprometido. É livre e comprometido, porque se pode ser as duas coisas. E qual é o feedback que estamos a ter? São as pessoas que dizem que, bem, é preciso dizer que a visão tem 33 anos de história, não é? Sim, tem um lastro e tem uma comunidade de leitores poucas muito pessoas relevante. Neste país podem dizer que nunca na vida tiveram uma visão em casa. Quanto mais não seja a casa da avó. E essas vão comprá-la amanhã porque importa e porque vale a pena ler a visão. E as pessoas o que nos estão a dizer e nós voltámos a ter textos muito mais longos do que tínhamos. Por um lado, por necessidade, porque efetivamente somos menos. Por outro lado, por convicção, porque percebemos o quê? Que lá está, isto não está na internet. Um dossiê grande, pensado, estruturado, com informação recolhida no terreno, com as pessoas a falarem, a recolherem os dados, as coisas trabalhadas e leituras longas e lentas. Precisam do papel também, não é? Até porque não é fácil ler muito no ecrã. Não. Eu, pelo menos tenho essa experiência, mesmo no tablet, que tem uma dimensão considerável. Não é agradável de ler. E tem esse lado, e depois tem outra coisa, que é quando uma pessoa pega na revista, a pessoa surpreende-se, não é? Ou seja, não é um algoritmo que me leva, há uma curadoria editorial que me faz fazer um percurso que eu posso subverter, posso começar pelo fim da revista, posso começar pelo meio, mas que efetivamente é uma experiência diferente. E aquilo que nós estamos a assistir com esta onda que se está a criar à volta da visão
é pessoas a dizerem nós queremos isto. Vão ser 100 mil? Não, nunca vão. Nem 50 mil. Ou seja, o que nós estamos a fazer, se correr bem, vamos ver se conseguimos comprar o título, que é esse agora. Esse é o grande objetivo. Quando ele estiver à venda, o grande objetivo é comprarmos o título, ficarmos com ele, nós, grupo de jornalistas. Mas as pessoas estão a dizer, nós estamos aqui e nós queremos ajudar, e todos os dias eu tenho mensagens nas redes sociais, pessoas que querem dar dinheiro, que querem ajudar a dar textos, que querem trabalhar para nós de alguma forma, pessoas que compram 2, 3 revistas e andam a distribuí-las pela família e pelos amigos. Portanto, se nós não aproveitarmos isto, então não andamos aqui a fazer nada, não é? Há uma esperança, seguramente há uma esperança para o jornalismo. Eu quero voltar sempre a falar do jornalismo, mas o primeiro impulso, quando te telefonei para convidar para esta conversa, é que eu sou do tempo em que os comentadores políticos eram cinquentões com rugas, homens, claro, de gravata e com um ar muito senatorial e professoral, dizendo-nos que a realidade é esta e, portanto, vejam o meu mundo cinzento. E subitamente apareces tu, aparecem outras comentadoras que têm várias características em comum. Em primeiro lugar, sabem do que falam, depois têm uma boa imagem e são de outra geração. Sim. O que é que aconteceu? Aconteceu que as televisões entenderam que isso resultava, não é? Quer dizer, o óbvio é um bocado esse. Eu acho que as televisões perceberam que era importante e era interessante ter pessoas diferentes, com abordagens diferentes, e que isso resulta, que as pessoas querem ver isso. Eu acho que basicamente não há muito mistério. Olha, e tu, como comentadora política, és uma observadora, uma intérprete ou uma participante do jogo da política? Sou tudo, mas também como cidadã e como jornalista sou isso tudo. Portanto, nós somos um bolo de camadas, não é? Não há uma asépsia, não há aquela coisa. Não, mas claro eu não me meto aqui nesta conversa. Eu estou sempre a dizer isto, mas neutro só shampoo de bebê. Não há nada que seja neutro. Que não arde nos olhos. Que não arde nos olhos. E nós todos, de alguma maneira, ardemos nos olhos. Ainda bem que ardemos nos olhos. Faz parte dos outros e dos nossos. Também, às vezes também arde nos nossos. Olha lá, quando tu fazes um comentário que toca mais no coração ou no interesse de alguém, ouves os resmungos? Claro. Assim, há de tudo. Há desde posso me enganar. E já me enganei. Como é que lidas com isso? Bem. Só não se engana quem não trabalha, e em televisão é muito mais fácil enganarmos. Num texto também é fácil, não, quer dizer, é menos fácil, mas em direto, sem estar a ler um texto, pronto, há uma margem de erro. Pronto. Há desde a pessoa que simplesmente corrige alguma coisa, e que eu agradeço sempre. Ok, algo que é factual, um ponto de vista ou factuais. Há pessoas que discordam, mas com as quais eu consigo entrar em diálogo, e podemos até acabar o diálogo cada um no seu ponto, mas eu sinto que há um caminho, há uma coisa que eu posso justificar-me, posso dar e posso ouvir. A chamada democracia. Exato, uma coisa que passou completamente de moda. E depois há o insulto e a ameaça. E há ameaças graves. Que aparecem onde? Nas tuas redes sociais? Nas redes sociais e nos e-mails. E que vão todas diretas para a Polícia Judiciária. Portanto, se nos estão a ouvir. É isso que tu fazes? É isso que eu faço, porque aquilo a certa altura chegou a um ponto muito mau, não é? Quer dizer, ser ameaçada de violação não é uma coisa agradável. E isso acontece. E às vezes acontece coisas tão extraordinárias como alguém que nem sequer se dá ao trabalho de fazer um perfil falso para fazer uma ameaça desse estilo. Pega no seu próprio perfil. No seu próprio perfil, até com amigos em comum, e tudo é extraordinário. E tens uma ideia que isso é um fenómeno, enfim, criminoso seguramente e buçal, mas que isso é um fenómeno reativo individual daquela pessoa que obviamente se calhar não sabe bem o que é que acaba de fazer, ou se isso é um fenómeno de matilha e de contágio? É um pouco de tudo, mas é muito de matilha, é de contágio, e mesmo que as pessoas pensem que estão a fazer aquilo de modo próprio, porque provavelmente pensam, estão elas próprias a ser manipuladas para fazer isso. E há vários estudos feitos sobre como é que se tenta impedir as mulheres de terem uma participação pública ativa. Especificamente as mulheres? Especificamente as mulheres. Quer dizer que há uma diferença entre um comentador homem, isto é, uma figura pública televisiva. Eu vou-te já dizer o que é que me acontece a mim, e eu já fiz esta conversa com vários colegas comentadores homens, e portanto tenho uma base mais ou menos empírica para dizer isto. O que é que acontece às mulheres que não acontece aos homens? Eu sou abordada na rua de forma desagradável. Um homem não. Na rua? Na rua.
Enquanto figura pública ou enquanto. Sim, insultam-me. Não, enquanto figura pública. Insultam-me, ameaçam-me. Sim. Outra grande diferença: um homem recebe insultos, não é? Mas eu não conheço nenhum caso de um homem que tenha sido ameaçado de violação. E a violação é uma coisa que é um ato de morte simbólica e de opressão sobre o outro. Portanto, de humilhação? De humilhação. Portanto, aquilo que se está a tentar fazer com isto é tentar amedrontar, tentar que a pessoa se sinta humilhada, rebaixada e portanto, que se cale, que saia do espaço público. E, portanto, isso não acontece com os homens dessa forma. Portanto, assim como insultos de cariz sexual, coisas sobre o aspecto físico, insinuações sobre outro tipo de atividades económicas que possamos ter, isso acontece especificamente com mulheres. E como é que tu lidas com isso? Olha, lido falando com a polícia... À noite, quando chegas a casa. À noite desligo completamente, não quero saber. Ligo falando com a Polícia Judiciária, que é importante. Isso tem alguma consequência? Tem, porque eles ficam atentos. Eles ficam atentos e dão-me essa garantia de que estão atentos. Lido enfrentando de frente, denunciando. Já fiz screenshots de insultos maravilhosos e publiquei-os nas minhas redes. Para que as pessoas saibam o que é que se está a passar. Mas isso não estás a dar a visibilidade não, a uma. Estou a mostrar uma coisa que se calhar as pessoas não sabem que acontecem. Estou a mostrar-lhes que eles não me fazem aquilo no escuro sozinhos e que eu fico cheia de medo. E sobretudo, lido dizendo: eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Não interessa, não importa. Podem continuar, podem ameaçar-me, podem tentar. Eu vou dizer aquilo que eu achar que é importante eu dizer. Eu hei de dizer coisas que para muitas pessoas serão um disparate, para outras não são. Direi coisas certas, direi coisas erradas, não abdico do meu espaço de intervenção e de liberdade, não me amedronto. Estou disponível para falar com quem fale comigo e que tenha uma posição diferente. Posso mudar de ideias em relação a algumas coisas. Não sou dona da verdade. Gosto muito de falar com pessoas que me deem informação sobre coisas que eu não conheço e estou muito aberta a isso porque eu sou jornalista e tenho mesmo de estar aberta a isso. Porém, ameaçarem-me não resulta. Tens a noção de algum desses casos poder ter estado no limiar entre aquilo que são palavras ou aquilo que podia transformar-se num ato real? As pessoas são muito cobardes. Eu aqui há tempos houve um senhor que eu fui atrás dele e ele fugiu de mim. Pronto, ele refugiou-se num prédio e eu disse que lhe ia chamar a polícia. Ele perguntou-me se eu estava a ameaçar e eu disse: estou a ameaçar porque o senhor está em casa, tem um comando de televisão, não gosta de mim, muda de canal e eu na rua não posso fazer isso. Portanto, não me pode fazer isto no meio da rua. Mas acho que não. Quer dizer, e se algum dia isso acontecer, será também denunciado às autoridades. Olha, como é que tu te preparas antes de cada programa? Mergulhas em documentos, lês os papéis todos, ou fazes como Mário Soares e usas a tua intuição e o teu. É a característica que eu mais gosto dos políticos, de quem eu gosto. A intuição. É essa capacidade de perceber o mundo 2 anos antes dele acontecer, não é? Mas é um bocadinho um mito a ideia que o Mário Soares não lia e não se preparava. É um bocadinho um mito. Há uma combinação das duas coisas. Eu tenho uma vantagem que é, como eu sou jornalista e estou no ativo, não é? Há comentadores que não estão no ativo como eu estou. Eu escrevo todas as semanas e às vezes não é todos os dias, mas quase para online com muita regularidade. Eu estou muito imersa nos temas. Portanto, vais sempre lendo e tomando banhos de informação. Eu não consigo desligar. Eu, mesmo quando estou de férias, quer dizer, não vejo com a mesma intensidade, mas vejo. E depois tenho também, por isso, felizmente, por causa do tempo todo que eu já levo como jornalista, muitas fontes de informação em muitas áreas e em todos os partidos políticos. E uma memória. E as pessoas mandam-me coisas, as pessoas lembram-me de coisas, ou eu pego no telefone e pergunto ou mando mensagem a alguém que lembras que alguém também viveu aquilo e portanto vais telefonar? Pergunto, e leio muita coisa, sobretudo quando são coisas temáticas.
tento preparar muito e pronto, porque eu tenho um programa ao domingo que efetivamente é com um tema que é escolhido por mim e aí com os textos, são os quadros que aparecem no ecrã. Aí tu escolhes. Aí eu escolho, claro que faço sempre a conversa. O pivô, que é coordenador do jornal, também discute isso comigo, mas escolho o tema. Na CNN, já agora? Na CNN. E portanto, ao domingo, ao final da tarde, no Jornal das 19, temos ali uma coisa que é muito imersiva, muito sobre um tema. Tu és o novo Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, não é? Quer dizer, ao domingo à noite, que há um pedigree nesses horários. De todo. Olha, o que é que faz um bom comentário político? O que é um bom comentário político? Em que é que um bom comentário político me pode ajudar a mim, cidadão, a entender melhor o mundo? Há muitas respostas possíveis para essa pergunta, mas na minha perspectiva tem de ser duas coisas. A primeira tem de ser uma coisa que qualquer pessoa consiga perceber, que passe informação e que saia da rama do politiquês. Embora eu saiba que há excelentes comentadores que são muito versados e muito bons em falar sobre táticas e políticas, eu não tenho muita paciência sobre isso. Portanto, estão a falar para a bolha, no fundo, estão a falar. Que é uma bolha importante, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso e todos nós, de alguma forma, estamos dentro das nossas próprias bolhas, portanto, não há umas bolhas melhores do que as outras. Eu é que acho que o meu papel deve ser muito de análise e deve ser uma coisa explicativa e que mexa com a vida concreta, que as pessoas percebam. Eu estou a falar de uma coisa que não é esotérica, que não é de facadas nas costas num partido, que não é da estratégia de comunicação, que não é... que é de coisas da vida, de que estão a acontecer, coisas que me vão impactar quando eu for ao centro de saúde, quando eu for procurar uma casa, quando eu precisar de uma escola para o meu filho. Eu gosto de falar de coisas que tenham que ver com a realidade e com a vida. Então deixa-me entender-te na linguagem na linguagem da política e no poder das palavras. Porquê que a fala da política é tão difícil? Eu acho assim, eu estou a pensar. Eu interrogo-me sobre o mesmo. Não é? Quer dizer, eu estou a pensar aqui, vou à procura de um momento simbólico, ou dois, para que ninguém fique zangado comigo. José Sócrates, quando anunciou que a Troika vinha aí, e Passos Coelho, quando anunciou que ia haver um aumento daquilo que íamos pagar para as rendas, aquele chamou para a taxa social única, que no fundo significava que a gente ia pagar mais segurança social e as empresas menos. E quer um discurso de uma coisa importante, quer outro, uma discussão importante, foram discursos tão maquilhados. São velados. Velados. Isso é feito de propósito, não é? Parece que dói menos. Se eu não disser, sei lá, cortes e disser vamos implementar uma política de redução com vista a uma melhor gestão dos recursos escassos disponíveis, vamos cortar. Mas as pessoas não são estúpidas? Não, podem ser estúpidas durante ali não são estúpidas, tempo. Não são estúpidas. E eu acho que os políticos não acham que as pessoas são estúpidas. Eu acho é que gerou-se uma ideia de que a política é uma coisa reservada a técnicos e que alguém é tão melhor político quanto mais técnico parecer. Falar caro. Sendo que às vezes, isso depois em português dá coisas terríveis, mas pronto. Mas usam-se assim aquelas palavras de 5 tostões. Não é? De 5 tostões. Já estou a desvalorizá-los. Já estás a podem desvalorizar. ser 10 tostões. 10 tostões de palavras. E isso parece que lhes dá uma autoridade, não é? E dá? Não. Eu acho que não. Mas fala tão bem. Pois está bem, mas depois há gostos para tudo. Eu gosto de entender o que me dizem e gosto que entendam quando eu falo. Há uma coisa que eu acho que é absolutamente terrível, que é quando nós recebemos uma comunicação vamos imaginar, da Segurança Social ou das Finanças, ou um despacho de um tribunal, uma sentença, e não conseguimos ler o que lá está. Ora, eu não sou propriamente iletrada, não é? E muitas vezes eu tenho muitas dificuldades em interpretar o que lá está. Portanto, aquilo não está escrito para nós entendermos o que verdadeiramente lá está escrito. Exato, e isso é um déficit democrático. Não é um déficit de literacia? Não é um déficit de entendimento? Não, o problema não é nosso.
O problema é de quem escreve aquilo como se a informação fosse. Porque a informação é poder, não é? Por isso é que quando apareceu a escrita há milhões de anos, quem sabia escrever é que tinha o poder, e havia os escribas, há toda uma lógica. Só que se nós estamos numa democracia e se o poder é partilhado, a informação tem de chegar a todos. Devia haver uma democratização, no fundo, do conhecimento e da percepção do que é que está a acontecer em qualquer E às área. vezes trazer para baixo. Sim, até porque qualquer um de nós, quando preenche o IRS, por exemplo, aquilo é uma espécie de ato de fé. É um bocadinho. A gente põe lá uns valores, em princípio nós sabemos quanto é que ganhamos, quanto é que descontamos. Mas aquilo tem lá muitos códigos e muitas alíneas e muitas. Quando nós pomos a enviar, eu pelo menos tenho essa sensação que é: espero que valha-nos Deus. Sim, isso dá poder a quem está do outro lado, não é? Quando nós estamos nessa incerteza, quando nós não temos a certeza absoluta se estamos a comunicar bem ou se percebemos aquilo que comunicaram connosco, nós estamos em perda de poder, nós estamos num terreno complicado, estamos em fragilidade. E portanto, eu sou a favor de que se fale de forma o mais direta possível. E até há uma coisa que eu acho que começou-se a dizer: os partidos populistas, e diz-se populista como se populista fosse necessariamente uma coisa má. Ora, demagogia é uma coisa má. O populismo não é uma ideologia, é um método. E há populismos de esquerda e há populismos de direita. E o que é que significa na sua base o populismo? O populismo significa o povo contra as elites. Isto depois pode dar uma panóplia de coisas, até dá coisas muitíssimo perigosas e complicadas, que é a ideia de que há políticos que são intérpretes da vontade do povo e de que a vontade do povo se sobrepõe a tudo. Alguma coisa divina, quase. Sim, e como se a democracia fosse a ditadura da maioria, quando a democracia não é a ditadura da maioria. A democracia é um conjunto de regras e é um sistema que serve também para proteger as minorias, quaisquer que elas sejam. Portanto, porque se fosse só a ditadura da maioria... Tem que ser um processo inclusivo. Tem de ser um processo inclusivo e tem de ser um processo de regras, um processo de garantias. Só por curiosidade, tu gostas de maiorias absolutas? É assim, eu fico sempre naquela que nós, quando votamos, não dá lá um quadradinho extra a dizer se é maioria absoluta ou se é maioria simples. É uma coisa que os meus colegas comentadores, os portugueses, deram maioria absoluta. Quer dizer, todos juntos juntámos, votámos de uma determinada maneira e depois deu aquele resultado. Mas há uma inteligência coletiva na altura do voto? Não sei. Acho que há muitas maneiras de influenciar isso para que depois produza esse efeito. Uma delas são as sondagens, outras, claro, é a comunicação política. Acreditamos nas sondagens ou nem por isso? Ou mais ou menos? Eu não posso dizer que não acredito. Em princípio são científicas, mas os resultados dos últimos anos em vários sítios, não estou só a falar em Portugal. Sim, embora haja um bocado de tudo. É assim, elas são científicas e seguem um método científico. Tem dois problemas. Um é, como elas são muito caras, as amostras são cada vez mais reduzidas e, portanto, é natural que haja alguns problemas. Fazemos umas mais baratuchas para conseguir fazer mais. Pronto, isso é um problema. Outro problema que eu acho que é mais complicado e não tem nada a ver com a fiabilidade delas ou não é elas produzem um efeito em si mesmo, não é? Portanto, se eu estou numa campanha eleitoral e eu vejo uma determinada tendência nas sondagens, eu tendo a condicionar o meu voto por isso. Eu posso, se não tiver a certeza, poder votar naquele que vai ganhar. Sim, para me sentir parte da vitória, ou votar ou ao contrário, ou pensar que o meu está muito para trás e portanto que eu vou votar no que está muito para trás, ou não votar simplesmente porque este está no papo e eu não vou lá, e as surpresas aparecem, ou pensar assim, mas porquê é que eu vou votar naquele partido mais pequeno no qual eu me revejo tanto, se depois aquilo não vai contar para o totobola? Voto útil. Portanto voto no grande. De resto, porque quando nós olhamos para os nossos círculos eleitorais, isso é um problema grave. Há um conjunto de eleitores que elegem os deputados, mas há uma franja muito importante dos eleitores cujo voto não contou para nada. Sim. Isso tem que ver com os nossos círculos eleitorais e com a quantidade de deputados que cada círculo elege. E isso é um problema gravíssimo da democracia. E que se fala, mas depois ninguém consegue recuperar. Ninguém consegue porque os dois maiores partidos não estão interessados nisso. Porquê? Os dois que agora são 3. Sim, os dois que agora são 3, talvez. O que torna mais difícil, não é? Ou não? Neste caso, não sei, vamos ver. Agora, a questão é que o método onde faz com que depois se distribuam os votos perdidos pelos dois ou três grandes, não é? Portanto, quem chega à primeira liga não deixa de se preocupar com a liga dos pequeninos, basicamente é isso. Sendo que eles são obviamente importantes. Olha, as palavras
denunciam. Nós já falamos das palavras veladas, adoro a expressão velada. Que palavras acabam por denunciar as intenções dos políticos? Porque o teu radar funciona para isso, não é? Também Que tu estás ali sempre a tirar a temperatura do tom, do modo. Sim, sei lá, os políticos denunciam-se, não é? Quando usam normalmente, quando estão no poder, usam determinadas palavras para suavizar as medidas mais impopulares, por exemplo. E depois há palavras engraçadas, por exemplo, a seguir à Revolução. Não tenho consciência desse tempo, mas nem sequer era viva. Mas falava-se do povo, não é? O povo desapareceu. Não há povo. Quer dizer, o Chega por acaso agora fala um bocadinho outra vez do povo, mas em geral passaram a ser as pessoas. Durante um tempo foram os portugueses, aliás, as portuguesas e os portugueses. Eu fiquei irritado com isso. Pronto, e agora passaram a ser as pessoas. E agora é um festival de pessoas. Toda a gente quer as pessoas. E gasta-se a palavra. As pessoas. E cada um se sente próximo das pessoas e intérprete das pessoas. Dono das pessoas. Eu já não aguento as pessoas. Porque eu não sei quem são as pessoas. Eu não faço ideia quem são as pessoas, não aguento. E depois as pessoas dão esta ideia da amálgama. Porque ainda assim, quando se falava de povo, embora se estivesse... possa-se falar de povo de uma maneira patriótica, de que é toda a gente da nação, não é? É a nação. Pode ser, mas também povo tem uma coisa de classe, não é? Portanto, a partir desse eu falo em povo, eu se calhar estou a falar para uma classe trabalhadora. Eu sou a elite e vós o povo. Vós o povo. Quando nós dizemos as pessoas, parece que tem o mesmo problema o pensionista que ganha menos de 300 euros, a pessoa que está precária que recebe o salário mínimo nacional e o CFO da empresa que ganha uns milhares. E vamos convir, não são todos pessoas, mas não são todas as pessoas, não estão no mesmo pacote. E mesmo as pessoas são umas pessoas e umas super pessoas, não é? Pessoas e lá pessoas. Está, mais probabilidade de dizer não. Olha, como é que se lê o não dito das entrelinhas de um discurso? Porque se há algo que é factual é verificável, mas as nuances, as entrelinhas, os inuendos. Quer dizer, depois isto é como é que se explicar? E é onde entra a intuição, não é? Aí é onde não há um bocado uma receita. Há coisas que. Há aquele debate célebre do Kennedy e do Nixon, não é? Em que quem ouviu na rádio achou que o Nixon tinha ganhado e quem viu na televisão achou que o Kennedy tinha ganhado. Porquê? Porque o Kennedy era um tipo jovem, com bom aspecto e estava com um ar de sereno, e o Nixon, que além de não ser propriamente muito bonito, estava a suar as estupinhas com ar aflito. O que me faz levar-te a perguntar se a política é uma forma de comunicação ou é um teatro de aparências. Até é as duas coisas. Porque por um lado é um ato muito científico, muito controlado, muito maquinado. Não? Não. Achas que é amadora? Não é, eu acho que o contrário de Nós somos científico aqui não é portugueses, amador. Desarrascamos a coisa, não é? Não é, eu acho que isso é uma coisa universal. É claro que é assim. Eu acho que também se tornar numa coisa, mas para já, se dissermos que a política é uma coisa que só pode ser feita por gente ultra qualificada, nós estamos a entrar no domínio da tecnocracia. E, voltamos portanto, à tal elite. Estamos a desvalorizar uma série de pessoas. Estamos a dizer a uma série de pessoas: olha, a política não é para ti, isto não é nada, isto é uma coisa que mexe com toda a tua vida, mas tu não podes fazer parte do clube e nós vamos só decidir por ti. Pronto, isso é errado, obviamente, acho eu, parece-me errado. Se dissermos que é uma coisa também muito científica do ponto de vista da comunicação, que obedece a determinados moldes, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a artificializá-la, não é? E também estamos a dizer, isto no fundo é que uma encenação, nós pintámos estes de laranja e aqueles de azul e aqueles de amarelo e aqueles de roxo. E há um teatrinho da política. E há um teatrinho da política, o que também me parece errado, porque embora todas estas coisas sejam em parte verdade, elas não podem ser exclusivamente verdade. Olha, mas os políticos são ambiciosos, tu sentes isso? Estou a pensar naqueles que são, que têm essa ambição, os que querem ser, não é os que já são. Depois a seguir eles chegam a políticos e nós pagamos ao primeiro-ministro 5 ou 10 mil euros, que é pouquíssimo. Que é ridículo, mas ninguém mexe nisso. É pouquíssimo, mas atenção que o nosso salário médio nacional está nos 1.290 euros. Lá está, portanto, lá está, é a questão da comparação. A coisa não é fácil. Pouquíssimo, mas tem que ser ambiciosos, tem, mas não é pelo dinheiro. Quer dizer, também há, obviamente, assim, a política é como a nossa reunião do condomínio. Ocupação de pais. Isso não é uma boa notícia. Não, é a notícia de que somos todos humanos.
Há uma coisa humana que se revela e que tem o melhor e o pior em tudo. Num momento gregário, no momento em que estamos com os Qualquer outros. pessoa que já teve uma associação de estudantes, uma associação de pais, numa reunião de condomínio, sabe que quando se junta uma data de gente com interesses diferentes, aquilo vai dar para o torto em muitas coisas, mas depois também vai haver alguém que é muito bem intencionado, alguém que fica a fazer a ata desgraçada e que não. E na política é exatamente a mesma coisa. Portanto, e aí eu distingo isso dos projetos político-partidários e ideológicos. Eu, ao longo destes anos todos que tenho estado na política, eu tenho visto em todos os partidos e em todas as franjas ideológicas pessoas muito trabalhadoras e completamente preguiçosas, pessoas muito bem intencionadas e pessoas que estão ali para angariar negócios e para conseguir empregos, pessoas muito inteligentes e pessoas sem cultura absolutamente Pessoas nenhuma. boas e pessoas mais ou menos. E mais. Então e agora? E em todos os partidos. Mas deixa-me perguntar-te, mas porquê é que nós não temos a capacidade, como sociedade, de separar o trigo do joio e valorizar esses? Mas nós temos isso em geral na vida. Não temos, não é? O Chico Esperto passa sempre à frente no trânsito. Não é só isso, quer dizer, nós tomamos más decisões, não é? Já todos tivemos namoros que acabaram. Quer dizer, quando uma pessoa encontrou uma pessoa, apaixona-se, acha aquilo tudo fantástico, experimenta e depois não corre bem. E com a política é igual. Olha isso, mas isso abre-me aqui um tópico que me interessa, que é o síndrome do político quando é amado e cresce e se sente. E há uma altura, lá está, em que nós estamos fartos do político e dizemos: olha, adeus. E ele sente-se desamado. E ele sofre imenso. Estavas há bocado a falar de ambição. E um político, para estar nisto, tem de ser ambicioso e vaidoso. E não necessariamente porque quer muito poder ou porque quer muito dinheiro. Mas tem de querer muito isto. Tem de querer muito. Porque é extraordinariamente duro. Sim, é difícil. Assim, é tudo muito lindo, mas depois é assim: são horas que não acabam mais, são viagens que não acabam mais. Toda a gente quer alguma coisa o tempo todo e há sempre alguém que não vai ficar contente e não é muito bem pago e é um massacre e é um escrutínio pesadíssimo e vão remexer em tudo da tua vida e vão saber tudo o que tu fizeste e não fizeste e se tu estás bem ou mal, bonito, feio, se estás com uma coisa nos dentes, se disseste um disparate naquele dia. Portanto, uma pessoa para se meter numa coisa destas, que é duríssima, seja para ser líder da oposição, seja para ser líder do governo, seja para o que for, para a junta de freguesia, tem de estar na disposição de fazer isto. E normalmente, qual é o perfil psicológico de uma pessoa que se mete numa coisa destas? Tem de ter um lado de vaidade e de ambição. Eu creio que isso é mais. E não que haja de alguma coisa de errado nisso, não é? Precisa de ser amado profundamente. Precisa, só que depois há aquela ressaca brutal quando se perde o poder. E é muito engraçado que os políticos, portanto, uma coisa, estás em altas e tens o telefone o tempo todo a ligar e toda a gente te pede coisas e toda a gente te puxa para coisas e toda a gente quer. E depois, de repente, tu desapareces e há uma ressaca. E há muita gente há muitos políticos que passaram por isso e que sentem aquela coisa, bem, agora olho para o telefone e ninguém me liga. Ninguém me telefona. Pronto. Então, mas a Margarida não me ligou agora para saber aqui qual é a última notícia. Mas é verdade, porque isto tem um lado aditivo, não é? Ou seja, quando fazemos uma corrida, estamos num grande esforço, mas depois também a certa altura já nos habituámos a estar sempre a correr. E quando nos dizem agora senta-te aí e não fazes nada, é uma ressaca. Portanto, isso na política também existe. Olha, nós estamos a terminar, mas há uma crónica que tu escreves que tem um título absolutamente maravilhoso. Que concorre com o melhor título da imprensa portuguesa, que é do Pacheco Pereira, que é da Lagartixa Nunca Chegará a Jacaré. E tu tens uma crónica que é: a capa é verde, mesmo que digam que é vermelha. Sim. De onde é que vem isto? Olha, isto vem de uma série televisiva catalã. É uma cena de uma série em que há uma professora de filosofia que está numa aula da universidade, num anfiteatro, e combina com os alunos que estão já sentados na aula. Vocês têm todos aí capas na mesa que são verdes, mas quando chegar um aluno atrasado, eu vou-vos perguntar a cor e vocês vão todos dizer que é vermelho e vamos ter uma experiência. E faz isso. E então todos dizem que a capa é vermelha. Conforme vai chegando um aluno novo. Não, e há um único novo que chegou atrasado. E o que chegou atrasado ouve aquilo tudo com ar muito incrédulo. E quando chega a vez dele, o que é que ele responde? Que a capa é vermelha.
E a professora de filosofia diz-lhe: não te preocupes, isso é um normal. A maior parte das pessoas cede a isso. Há uma pressão dos pares, e isso, por exemplo, ajuda a explicar o que aconteceu no nazismo. Há uma pressão em que de repente, se toda a gente está a dizer que a capa é vermelha, eu olho para ela e vejo que é verde, mas eu estou condicionada, e seja por medo, seja por pressão, ou seja por começar a duvidar de mim própria, eu vou dizer uma coisa contrária àquela que eu estou a ver. E eu acho que o papel do jornalismo, e essa crónica é sobre o papel do jornalismo, é dizer que a capa é vermelha mesmo que ela seja verde, que mesmo é dizer que ela é verde mesmo que digam que é vermelha. E ou é seja, mesmo verde. Se eu recolhi informação, e se essa é a convicção que eu tenho depois da informação recolhida de acordo com os métodos jornalísticos, então a minha obrigação profissional é dizer que ela é assim, e é ter a coragem de dizer que ela é assim. Portanto, não estamos provavelmente a pensar muito pela nossa própria cabeça. Não, estamos cada vez mais manipulados. Nós estamos a viver por causa das redes sociais e das questões do digital, estamos a viver num clima de paranoia. Porque à medida em que é mais possível manipular a realidade, mais eu desconfio da realidade, e isso vai me deixar cada vez mais isolada e incapaz de criar a única coisa que tem força para melhorar as nossas vidas, que é a comunidade. A comunidade, seja ela na escala família, bairro, país, o que seja, é a única coisa que ao longo da história provou, desde o início da humanidade, que produz alguma coisa melhor. E não o dividir para reinar. Não, pois claro que não. Porque foi em comunidade que nós conseguimos especializar-nos, cada um ter as suas próprias valências, ajudar-nos, proteger os fracos, não ser só a lei da selva. Tudo isso aconteceu na civilização. Quando nos juntamos. Se agora estamos a ficar cada um na sua verdade, que é que esta coisa extraordinária, eu tenho a minha verdade e a tua verdade, e a tua verdade e a minha verdade, eu vou-me pôr num sítio que é tão isolado que eu vou estar absolutamente frágil e exposta a tudo. Eu vou perder a comunidade, e portanto isso é um problema trágico que nós temos. Margarida Davim, muito obrigado. Obrigada.